Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui da nossa Semana da Inovação, onde nós estamos apresentando soluções do chão de fábrica à nuvem, com foco nos segmentos de alimentos e bebidas, bens de consumo, logística, cuidados pessoais e farma. Algumas delas servem, inclusive, para outros segmentos, que acho que até é o caso da nossa apresentação aqui de hoje, mas esse é o foco que nós estamos dando. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Brioski, coordenadora de comunicação e marketing das áreas de motion e robótica da ABB no Brasil. Eu estou auxiliando aqui meus colegas nesta semana. Então, antes da gente iniciar, gostaria só de passar alguns recados, que essa apresentação ela está sendo gravada e vai ser usada pelo ABB tanto nos canais internos quanto externos. No final da apresentação, quando vocês saírem, vai aparecer uma pesquisa automaticamente no navegador de internet de vocês. Então, para que a gente sempre possa aprimorar aqui as nossas apresentações, eu conto com a participação de vocês aí respondendo. Fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários durante a apresentação. E ao final da apresentação do André, a gente vai responder todas elas, tá bom? Acho que esses foram os recados. Tem mais um. E durante a apresentação, a gente vai fazer algumas interações com vocês, para que a gente possa conhecer melhor onde vocês estão inseridos, o que faz mais sentido, para que a gente sempre possa aí enviar conteúdos de qualidade para todos aqui os nossos espectadores. Tá? Então, agora, dados os recados paroquiais, vamos começar a apresentação falando um pouquinho da ABB. Então, a ABB é uma empresa global, líder em tecnologia, que impulsiona a transformação da sociedade, em especial da indústria, para a gente alcançar maior nível de produtividade, mas com um futuro mais sustentável. Já está no mercado há quase 140 anos, com 105 mil funcionários ao redor do mundo, presente em todos os continentes, em quase 100 países. Aqui no Brasil, nós estamos desde 1912, então já há 109 anos, com o primeiro fornecimento para o bondinho do Pão de Açúcar, e seguimos aí ajudando a escrever o futuro do nosso país. Nós somos em torno de 2 mil funcionários no Brasil, divididos em 3 plantas fabris, alguns escritórios de oficinas regionais e com atendimento nacional. Então, agora, apresentado aqui um pouquinho da ABB, eu passo a palavra para o meu colega André, que vai dar continuidade na apresentação. André, espera aí que eu passei o controle errado. Já passei o controle para você, você consegue compartilhar a sua tela? Então, boa apresentação. Ok, obrigado, Ana. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Sou André Castro, líder de produto responsável pela tecnologia na ABB, conhecida como Connected Services. Minha formação eu vou passar aqui que eu acho que travou. Minha formação é engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá. Tenho MBA em gestão em engenharia de produtos e serviços pela Escola Politécnica da USP e trabalho na ABB desde 2016. É sempre um momento especial poder apresentar nossas soluções para os nossos clientes, parceiros. Então, espero que essa apresentação possa proporcionar insights de muito valor para todos vocês. Então, vamos lá. A nossa agenda contempla o portfólio de soluções digitais do Connected Services. Vou falar também sobre serviços avançados. Depois nós temos aqui uma explicação sobre as opções de conexão dos robôs, para que você possa utilizar o Connected Services. O que é o serviço de monitoramento e condição diagnóstico gratuito, conhecido também como Basic Care, e logo após nós temos o espaço para perguntas e respostas, aonde serão bem-vindas as perguntas que vocês tiverem aí, possam colocar ao longo da própria apresentação, como a Ana mesmo havia dito.
Bom, então começando com o nosso portfólio de soluções digitais. O Connected Services começa com o envio dos dados do robô. Importante deixar claro que estamos aqui enviando dados estritamente relacionados ao equipamento, ao funcionamento do equipamento. Então, não estamos coletando nenhum tipo de dado restrito à produção, que pode ser considerado até mesmo um sigilo de produção do cliente. Nós estamos apenas coletando dados da CPU do robô. Depois que esses dados são enviados, a nuvem do Connected Service recebe esses dados, processa as informações e entrega numa interface chamada de portal MyRobot. Esse portal é a interface do Connected Services para os nossos clientes e também o nosso time de especialistas técnicos do suporte técnico acessa essas informações para fornecer um suporte técnico mais assertivo relacionado a essas informações. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, a gente tem aqui, quando esse serviço faz parte do escopo de fornecimento, contatos em caso de anomalia, contatos proativos. O cliente acessa essa informação também através da utilização do portal, ele é o usuário final dessa plataforma, e a própria plataforma envia notificações via e-mail e SMS assim que o usuário ativa essa configuração. Então, ele pode receber essas notificações em caso de alarmes críticos que o próprio sistema identifica no equipamento robô. Né? Então, falando um pouco do conceito do produto, através da internet das coisas, o Connected Services visa fornecer informações estratégicas que auxiliem na tomada de decisões relacionadas aos cuidados necessários aos robôs monitorados. Essa solução é um conjunto de ferramentas digitais para detectar anomalias, investigar e prevenir falhas. Aqui, essa frase resume muito bem qual é o foco do Connected Services. Então, é detectar anomalias, investigar e prevenir as falhas dos robôs ABB. Cada ferramenta possui uma função específica, porém, também pode ser combinada com uma ou todas as outras, na avaliação da condição, causa raiz e demais situações. Nós vamos explicar um pouquinho sobre no detalhe, cada uma das ferramentas. E também o Connected Services visa fornecer aos clientes que possuem essa tecnologia a possibilidade de conhecer melhor o equipamento monitorado, podendo desenvolver boas práticas tanto na operação quanto na manutenção dos robôs ABB. Algumas informações adicionais com relação à plataforma. Nós temos, então, 5 ferramentas digitais. Essas ferramentas são monitoramento de condição e diagnóstico, gerenciamento de backup, avaliação da frota de robôs, a otimização de ativos e o acesso remoto. Existe uma diferença entre as ferramentas das pontas, né, das duas pontas aqui. O monitoramento de condição e diagnóstico é o recebimento das informações. O equipamento envia informações proativamente. Acesso remoto é quando você tem realmente o acesso ao robô como se você estivesse conectado no painel daquele robô, utilizando o Robot Studio. Para quem já é familiarizado com as nossas soluções, sabe que você consegue utilizar o Robot Studio, que é o nosso software não somente de simulação, mas para acessar o sistema, o sistema operacional do robô. Então, você consegue fazer isso através dessa ferramenta, acesso remoto, de maneira remota, utilizando uma VPN que é estabelecida entre o equipamento e o Connected Services. É claro que para isso acontecer, você precisa adquirir essa plataforma, essa ferramenta, mas a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe no tópico específico para acesso remoto. O que eu quero dizer aqui, que é importante nesse momento, é que a única ferramenta que é obrigatória para a composição do Connected Services é o monitoramento de condição diagnóstico. Essa é a ferramenta básica para você estabelecer a comunicação, estabelecer a coleta de dados. Então, aqui é a base para todas as outras, e por esse motivo se faz obrigatória a utilização do monitoramento de condição diagnóstico. As demais ferramentas podem ser adicionadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Outro ponto importante para a gente já começar a separar e entender como que é dividido essa questão do nosso portfólio, é entender o que é a plataforma Connected Services. Houve um probleminha aqui, eu estou só desligando.
Acredito que tenha um problema de conexão aqui agora na apresentação, mas, bom, acredito que já esteja ok. Nós temos, então, aqui a diferença entre a plataforma digital e os serviços avançados. O que são as ferramentas digitais, né? As ferramentas digitais são a própria plataforma em si, e o cliente é responsável pela utilização dessa ferramenta, dessa plataforma, e os serviços avançados já se tornam serviços que visam fornecer um acompanhamento de um especialista ou de especialistas relacionado àquelas informações que estão sendo disponibilizadas na plataforma. Então, nós temos plataforma digital, autonomia do usuário e acesso ao suporte técnico da ABB quando necessário, ou seja, quando o cliente entende que é necessário, o cliente acessa o nosso time de suporte técnico através dos canais já existentes, né, 0800, e-mail, chat online, e nós temos os serviços avançados onde existe um acompanhamento proativo por parte da ABB. E ali a gente vai também explicar o que são os serviços avançados um pouquinho mais para frente. Agora nós temos aqui um mapeamento das principais características, das principais funcionalidades de cada uma das ferramentas, das 5 ferramentas que eu já havia comentado. Então a gente vai falar de cada uma delas, e eu vou trazer aqui um sentido mais prático de cada uma dessas ferramentas, trazendo ilustrações do que, de fato, essa ferramenta representa dentro da plataforma, e aí a gente vai trazendo aqui alguns insights para cada um desses tópicos. Então, o monitoramento de condição e diagnóstico. A partir daí, temos o acesso ao portal MyRobot, que é a nossa interface ao monitoramento. Nós temos dentro dessa plataforma dashboards para os alarmes com estatísticas e históricos, eu vou ilustrar bem essa parte. Nós temos as notificações a partir daí por e-mail e SMS sendo habilitado pelo cliente, sendo o usuário final dentro da plataforma. Nós temos o monitoramento da condição de sinais considerados vitais para o funcionamento do controlador, do robô. Então, ali a gente tem sinais que são considerados extremamente importantes para o funcionamento do painel como um todo, do próprio equipamento como um todo. São sinais de tensão, sinais de monitoramento de carga de CPU, que são considerados essenciais. E esses sinais são utilizados até mesmo para combinação na análise entre alarmes e informações adicionais para uma orientação mais assertiva no troubleshoot. Existe um relatório de condição disponível no portal mensalmente para cada controlador, ou seja, é um relatório individual, cada robô vai ter ali o seu relatório no início de cada mês relacionado ao mês anterior, trazendo destaques dos alarmes registrados, além de indicadores de operação do mês em questão, né? E nós temos a capacidade de armazenamento de logs de eventos por mais de 3 meses, sendo possível extrair esses dados em arquivo Excel. Aqui tem um grande benefício com relação ao histórico da informação, que nós sabemos que o próprio robô ele tem uma capacidade de armazenamento reduzida se comparado com o Connected Services. Então, nesse caso, a capacidade de monitoramento de armazenamento desses dados no robô ela é muito curta, ou seja, os dados vão sobrescrevendo muito rápido. Então, se você precisa fazer uma análise relacionada a um histórico, entender de fato o que aconteceu em uma determinada situação de falha, o que aconteceu antes da falha para gerar aquela determinada falha. Então, às vezes, esses dados são subscritos muito rapidamente e você não consegue ter esse acesso a essa informação. O Connected Services te possibilita essas informações estarem disponíveis por muito mais tempo, sendo possíveis essas investigações, e você pode fazer o download desses dados em arquivo Excel, e ali, depois disso, você tem a sua informação já disponibilizada para análise quando você quiser. Vamos então falar um pouquinho mais sobre essas informações que eu acabei de explicar. Aqui a gente tem uma visão da plataforma. Aqui nós vemos
a aba Dashboard do MyRobot, onde nós temos aqui um ranking dos robôs monitorados, aqueles que apresentam mais alarmes nos últimos 30 dias. Então, aqui a gente tem aqui a quantidade de alarmes, né? Então, aqui a gente tem também uma frequência de ocorrência dos alarmes. É legal a gente verificar aqui vou colocar o ponteiro para ficar melhor para visualização, né? Então aqui a gente tem sempre a priorização do próprio software com relação à ocorrência de maior relevância em quantidade dos alarmes. Então nós temos aqui sempre o primeiro colocado, aquele que mais apresentou alarmes, e aí você consegue verificar ali quais os dias passando o mouse por essa curva de histórico, você consegue verificar a quantidade em cada um dos dias. Então nós teríamos também essa possibilidade. Uma outra visão do portal é a aba Overview, onde nós temos aqui um painel de controle, né, das principais atividades de monitoramento. Aqui nós temos, por exemplo, numa população monitorada, 26 robôs que estão apresentando alarmes nesse momento. Nós temos a atividade de backups, gerenciamento de backups, aqueles backups que ainda não foram executados por algum motivo, aqueles que já possuem o seu backup atualizado, a aba diagnóstico, que são aqueles dados considerados vitais para o funcionamento do robô, e a última comunicação, se ela está em dia ou não, né? Então nós verificamos aqui os robôs que eles não estão comunicando por algum motivo, ele pode estar desligado, ele pode estar sem cobertura de sinal, ou por algum outro motivo, mas ele não está comunicando, então é um sinal que a gente precisa ter atenção. E aqui a gente consegue verificar também, conforme você faz a seleção dessas áreas do gráfico, quais os robôs que estão contidos nessa informação, e ali vai aparecendo essa lista embaixo na tela dos robôs que você está selecionando através dessa função dos dashboards. Além disso, nós temos uma aba relacionada a alarmes de cada um dos robôs. Então, aqui a gente já está numa visão individual de cada robô. Depois que você entra na aba no portal, você consegue acessar cada um dos robôs individualmente. Aqui a gente já está numa visão individual das informações, onde nós temos aqui o histórico de alarmes dos robôs, então todas as notificações de alarmes e também o log de eventos. Qual que é a diferença, né, entre um e outro? A aba Alarmes são notificações, todas as vezes que o sistema identificar que existe um log, um evento no robô. Desculpa. Toda vez que tiver um evento no log do robô que seja considerado crítico para o funcionamento do equipamento, isso é uma configuração previamente estabelecida no Connected Services, através de um código que existe, cada evento possui um código específico. Então, todas as vezes que esse sistema identificar que esse log foi registrado, né, esse código, existe a notificação do sistema nessa aba Alarmes. E aí você pode receber e-mail ou SMS. Então, se um sistema, por exemplo, gerou várias mensagens em questão de segundos do mesmo código, e aí você tem todos esses códigos no log de eventos, em detalhe, e na aba Alarmes, uma única notificação te mostrando que houve aquele caso, e você clica nessa informação aqui que você está vendo, nessa linha, em determinada linha que você quer, e aí você acessa exatamente aquele código dentro do log de eventos, verificando todo o histórico prévio dessa informação até chegar naquele código e todos os demais que ocorreram ali naquele intervalo de tempo. Então você já é direcionado para onde você realmente precisa ter atenção. E aqui nós temos os dados, os sinais que são monitorados no painel do robô, verificando então aquilo que é considerado essencial para o funcionamento do equipamento. Então, se algum desses coraçõezinhos eles se apresentarem como anormais, em dados, em valores anormais, essa cor muda, né? Então a gente tem aqui uma visão bem intuitiva, visualizando como seguindo o padrão de um semáforo, verde está ok, amarelo atenção e vermelho é porque a gente tem algo que precisa realmente atacar, porque é necessário uma ação.
E aqui um exemplo de informações que estão contidas dentro do relatório mensal de condição, que eu havia explicado. Então, nós temos aqui o histórico desses alarmes registrados nos últimos 30 dias, a quantidade desses alarmes, o código de cada um desses alarmes, a incidência desses alarmes por semana. Então, nós temos aqui semana 18, 19, 20, 21, 22. Aqui uma legenda explicando uma das cores de cada um dos códigos que também estão listados acima. Nós temos a distribuição desses alarmes verificando os domínios de cada um desses alarmes. Então nós temos domínio operacional, de movimento, de programa, de hardware, de sistema, aqui nesse exemplo. E aqui nós temos então uma representação gráfica do histórico dos alarmes e comparação com os domínios de ocorrência para verificar aquilo que traz mais relevância para a sua análise. E também nós temos aqui os indicadores de operação do equipamento. Quanto tempo que esse robô ficou em automático, quanto tempo ele ficou em manual, em velocidade reduzida, quanto tempo esse robô ficou numa emergência, numa parada de emergência, quanto tempo esse robô ficou de fato executando um programa ou ficou parado. Então aqui a gente tem todas essas informações que também auxiliam para que faça uma correlação entre os dados de operação e a questão do registro de alarmes. Como que a incidência de alarmes vem impactando na própria operação do equipamento, consequentemente da sua linha de produção. Bom, fechando esse tópico do monitoramento de condição e diagnóstico, nós temos o gerenciamento de backup. O gerenciamento de backup nada mais é do que um backup remoto do programa do robô realizado automaticamente pelo sistema de acordo com configurações prévias ou manualmente pelo usuário final do portal. Ali nós temos um histórico completo dos backups que encontram-se disponíveis no sistema do robô, por cada sistema individualmente, sem a possibilidade de serem deletados. Isso é algo muito importante. Depois que você tem ali o histórico de backups, você não consegue apagar mais, então isso te traz segurança com relação ao seu histórico das informações que são realmente muito importantes. E muitas vezes se faz necessário você comparar um backup atual com um backup de alguns anos atrás, por exemplo, e você vai ter todo esse histórico disponível no portal. Aqui nós temos uma visualização da aba de backup do portal. Então, nós temos um botão aqui para você executar um backup manual. Você consegue clicar nesse botão, ele gera um backup manual. Aqui a gente tem um exemplo disso. É possível você fazer um download desse backup no próprio computador que você está utilizando. E você consegue também enviar esse backup para o controlador numa pasta específica do Connected Service que é gerada a partir do momento que o seu robô conta com essa tecnologia. Então, o restore aqui, nesse caso, é enviar para o controlador, não está restaurando remotamente, porque a gente sabe que isso seria até um problema, se é questão de segurança. Então, a gente está falando aqui que restore é você restaurar lá no controlador. Você tem que ir no controlador buscar esse backup, esse arquivo naquele diretório específico. E é interessante porque aqui você não precisa de um pendrive, você pode ter problemas em corromper o arquivo numa transferência para um hardware, aí um USB é, de, de, de um pendrive, por exemplo. Nós temos, através dessa funcionalidade, benefícios como recuperação rápida do robô e da produção, em caso de necessidade de utilizar uma programação que já foi utilizada, que você sabe que é segura, evitar a reprogramação do robô, muitas vezes, a automatização garante aí uma segurança contra esquecimentos, porque nós temos aqui os backups automáticos, claro que é a principal função do gerenciamento de backup, você estabelece uma regra, eu quero que o meu backup seja executado toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. E aí esse backup vai ser executado nesse horário. O sistema já envia esse comando para que esse backup seja executado automaticamente. E aqui a gente tem o arquivo que não pode ser apagado, que isso é realmente algo muito importante. Muitos clientes relatam problemas com relação a esse gerenciamento dessas informações. Ocorreu uma pane no sistema, você perdeu a sua programação e você não consegue recuperar ela porque você não encontra a versão adequada para aquela
aquela necessidade específica. Aqui dá para ver que a gente tem todos os históricos em ordem cronológica e tudo bem muito organizado. Nós temos aqui uma aba, um ícone, né, de um balãozinho aqui que você consegue inserir informações relacionadas a esse backup. Por exemplo, eu fiz um backup manual agora porque eu quero criar ali uma eu fiz um ajuste de ponto, por exemplo. Então, eu criei ali é, uma modificação no programa e ali eu tenho salvo já aquela versão e com a descrição do porquê que eu utilizei aquele backup, por que eu realizei esse backup. Bom, aqui agora a gente vai falar sobre a avaliação da frota de robótica. A avaliação da frota de robótica é uma análise estatística contendo comparação dos índices de utilização dos equipamentos em questão. Então, aqui nós fazemos uma comparação com os demais manipuladores conectados no mundo, daquela determinada família de robôs, e com a base instalada conectada no cliente. Aqui nós temos a identificação dos robôs que apresentam maior potencial de desgaste mecânico, influenciado pelo torque e velocidade de cada eixo. Então, esses são os grandes fatores de desgaste mecânico dos manipuladores. Então, nós temos aqui essa análise sendo realizada através da avaliação da frota de robótica. Bom, nada mais é do que um relatório disponibilizado a qualquer momento se você conta com essa opção, você pode gerar um relatório lá dentro da base da nossa plataforma. Clicou lá no botãozinho para clicar o relatório é gerado em PDF, você faz o download e aqui você tem uma seção desse relatório, onde nós estamos comparando uma base de robôs, uma base instalada desse cliente. Nesse caso, nós estamos verificando aqui nessa seção o eixo 2, a utilização do eixo 2, e aqui nesse caso nós temos um robô que está sobressaindo um índice de utilização muito alto, ou seja, ele tem um fator nesse caso que faz com que a utilização dele seja muito alta, consequentemente a sua curva de desgaste seja mais acelerada. Nesse caso, olhando a tabela do detalhamento dessas informações, porque a utilização é um compilado entre velocidade, torque e a própria a movimentação de cada eixo. Nós temos aqui, nesse caso, que a velocidade é o fator mais relevante para que essa utilização seja mais alta. Nesse caso aqui, nós temos na velocidade do eixo 2, esse robô trabalha 215% a mais do que a população global monitorada. Então, você pode ver que o seu robô está trabalhando numa margem muito mais alta de esforço, no caso da própria velocidade da operação do manipulador, muito maior do que do que a população no mundo. Então, a gente tem aqui uma grande população sendo monitorada, você, consequentemente, tem uma boa amostragem e você consegue verificar onde o seu robô está. Assim, a gente consegue também estipular estratégias de manutenção relacionadas a esse determinado eixo, fazendo com que a gente se torne mais assertivo e com um olhar mais objetivo naquilo que é realmente mais relevante para o futuro desse equipamento ao longo da vida útil, do ciclo de vida útil do equipamento. Aqui nós temos então o método estatístico, né, através da análise por desvio padrão. Então, quando nós estamos falando aqui das cores de cada uma desses dados, de cada uma das variáveis analisadas, nós temos aqui uma descrição com relação a onde que esse valor está dentro de uma demonstração ali de uma distribuição normal. Bom, a gente tem aqui benefícios entre a assistência estratégica da manutenção, assistência ao planejamento do investimento a longo prazo, você já sabe que você tem que se preparar com relação a alguma substituição de peça, por exemplo. E aqui nós temos a identificação de robôs para futuras atividades de inspeção ou maior demanda de serviço. Bom, imaginem que você tem um robô que ele está todo verde aqui, todos os dados. Então você tem uma segurança para que você possa reaproveitar esse robô numa mudança de layout de fábrica, de uma mudança de, 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 da própria aplicação que você possui naquele robô. E basta você, lógico, fazer as revisões necessárias. A própria ABB oferece esse serviço de reforma e revisão dos robôs. Então, ali você garante que aquele robô está bem
mecanicamente e você através dessa revisão e você garante que esse robô possui um histórico adequado e compatível com aquilo que você está vendo. Uma outra forma de analisar, como eu disse anteriormente, é combinar as informações entre uma ferramenta e outra. Nesse caso, nós temos uma combinação entre o monitoramento de condição diagnóstico, onde nós verificamos aqui a incidência dos alarmes praticamente total dentro do eixo 6 desse robô que a gente está analisando. Então, tem uma alta incidência de supervisões de movimento no eixo 6 e a gente verifica que o torque desse robô exatamente no eixo 6 ele está elevado. Então, aqui a gente consegue detectar que existe um problema no eixo 6, então a gente precisa verificar com mais atenção esse eixo. A própria supervisão pode ser um sintoma de que há algo errado e não que vai acontecer algo com relação a esse robô. A própria supervisão pode ser entendida como uma proteção para o equipamento, para que ele não realize um esforço maior do que ele pode, né, do que ele foi construtivamente elaborado, mas também pode ser um sinal de um problema que já vem ocorrendo e a própria combinação das ferramentas já pode nos trazer esse direcionamento. Vamos agora falar sobre a otimização de ativos. A otimização de ativos, ela é uma emissão de relatórios trimestral, é uma consultoria que a ABB fornece através da nossa base de inteligências que fica na Índia. Busca-se, então, com esses relatórios, o melhor rendimento operacional de cada robô, busca-se oportunidades de melhoria. A disponibilização desses relatórios é feita no próprio site do MyRobot, para avaliação do usuário final. Então, o usuário final recebe esses dados, esses relatórios bem detalhados em cada um dos robôs, é individual esse relatório, e trimestral. E aqui dentro desse relatório contém informações de destaque para as oportunidades de melhoria na programação do robô, evidências de detecção de causa raiz para trocas de hardware, por exemplo. Bom, aqui a gente tem uma ideia do que é esse relatório, que é você aumentar o desempenho do, do equipamento e disponibilizar aquele equipamento para a produção em índices maiores do que aquele que ele já opera. E a identificação das áreas de maior atenção para reduzir o risco de falha desses equipamentos. Olhando no sentido prático dessa ferramenta, nós temos aqui uma situação onde uma análise foi realizada com relação ao histórico de alarmes de movimento, do domínio de movimento. Então, nós temos aqui supervisão de movimento e colisão de junta, a correlação entre esses alarmes, a linha do programa que esses alarmes foram registrados. Então, se houve uma recorrência de alarmes naquela linha do programa, aquela linha do programa é recomendada para uma inspeção específica com relação ao que acontece naquele momento durante o processo. E aqui a gente tem também uma análise aonde os eixos, qual é a unidade mais afetada durante esse histórico. Então aqui a gente traz aí uma informação que também nesse caso o eixo 6, 73% dos alarmes são registrados no eixo 6. Então é a nossa área de atenção, né? Onde a gente vai buscar entender se precisa ser feita uma inspeção para verificar a condição do equipamento fisicamente, ou o que a gente pode fazer para que a gente reduza esses alarmes no futuro. E outro caso de otimização de ativos é quando a gente verifica a carga de CPU dentro daqueles dados que são considerados essenciais para o funcionamento do robô. Nós verificamos aqui um histórico de alta carga de CPU nesse robô, onde já havia sido discutido a possibilidade de troca da CPU, por saber que esse robô já estava operando nessa condição, ele apresentava problemas no próprio funcionamento, relacionado a essa degradação do funcionamento da CPU. E com relação a esse dado, foi feito um estudo, verificado aonde poderia ser feito, através da otimização de ativos, uma melhoria, e aí foi aplicada aí uma intervenção da ABB, através de um serviço específico de otimização do programa a partir do relatório elaborado, e esse serviço em loco, através desse especialista de campo, foi realizado e possibilitou aí, a partir dessa intervenção,
dados muito melhores, né, resultados melhores com relação à utilização da CPU, aí, nesse caso não foi necessário a troca da CPU que já havia sido, cogitado. Então, é um benefício importante com relação à otimização de ativos. E agora vamos explicar sobre o acesso remoto. O acesso remoto, ele é uma VPN que se estabelece com o o robô, aonde nós temos aqui uma possibilidade de trabalho em equipe, porém remoto, aonde nós temos o caso de um cliente fornecendo o acesso remoto para um time de projeto que conta com o apoio de uma assistência técnica da ABB. Então nós temos aqui esses 3 atores nessa ocasião, nesse cenário, trabalhando juntos, porém não, fisicamente juntos, né. Então, aqui é possível você fazer a conexão com o robô, acessar o Robot Studio como se você tivesse realmente na frente do robô, conectando seu computador diretamente no painel. Você consegue fazer as mesmas, modificações. É claro, é necessário aqui um cuidado redobrado com relação à segurança. Eh, todas as modificações, elas são muito bem acompanhadas e eh, são sempre tomados todos os cuidados. Existe uma chave no controlador que quando você, eh, adiciona essa ferramenta no seu escopo de fornecimento, você recebe uma chave física mesmo, onde você gira essa chave no controlador e você habilita o acesso remoto. Esse acesso remoto só pode ficar, vigente até 24 horas. Depois disso, esse acesso ele é interrompido automaticamente também por segurança. Vai que a pessoa que está utilizando esqueceu, então o próprio sistema corta esse acesso. Esse acesso, ele exige uma questão de infraestrutura, diferente dos outros casos. A gente vai falar sobre a conectividade dos robôs, mas nesse caso a gente já vai explicar aqui que é necessário a Service Box, que é esse hardware azul, para a conexão do acesso remoto. A Service Box é um hardware adicional para a gente habilitar o Connected Services. Nós fornecemos a Service Box com conexão 3G, ou seja, já vem um chip 3G, mas no caso do acesso remoto é necessário ou a conexão via 4G. O cliente pode ter um roteador 4G que fornece ali aquele sinal de internet para o box. Nós temos o box Wi-Fi também, né, nesse caso, que é o mais adequado para acesso remoto, mas porém o 3G também você consegue receber esse sinal através da conexão WAN da própria box, né? Então você pode fazer uma conexão cabeada até essa conectividade aí, essa conexão de internet de uma velocidade maior, né, que pode ser fornecida pela própria fábrica. Então é importante a gente saber disso quando você quer ter o acesso remoto dentro da sua fábrica. É necessário que você tenha a condição de fornecimento de internet que seja possível você ter a velocidade necessária para a utilização, né. Bom, a gente não tem aqui uma especificação muito restrita, mas se você tem uma internet compatível a um 4G, você já consegue ter uma boa utilização do do acesso remoto. É possível não somente o acesso remoto nos robôs, mas também no PLC, na IHM, em outros PCs que você possua na sua fábrica, que você queira fazer esse acesso remoto. Basta você criar essa conexão entre o hardware, né, o box, e a porta que permite esse acesso remoto no hardware, no equipamento que você deseja fazer esse acesso remoto. É claro, a gente precisa sempre ter a verificação no detalhe de cada um dos casos, e a nossa equipe fornece todas as informações necessárias, tá. Então aqui a gente tem um conhecimento especializado a qualquer hora e em qualquer lugar. Bom, eh, agora a gente tem uma primeira pergunta relacionada a essas ferramentas que eu acabei de apresentar. Então a gente vai estar aqui mandando, já está disponível para cada um de vocês. Peço que vocês respondam, é importante a gente ter aí esse retorno. Essa pergunta vai estar disponível aí pelos próximos 2 minutos. Considerando o cenário de sua empresa, qual dessas ferramentas apresentadas é a mais importante? Então nós temos aqui todas as ferramentas apresentadas, ou se você não encontrou benefício em nenhuma dessas opções.
Importante, então, conto com vocês aí, com essa interação, para a gente também saber o que vocês estão sentindo aí da apresentação. Agora vamos falar então sobre os serviços avançados, que também visam contemplar aí uma agregar valor no dia a dia da operação dos equipamentos, potencializando a ferramenta do Connected Services através da experiência de robótica e análise dos dados monitorados. Então, nós estamos aqui querendo proporcionar melhorias continuamente, partindo do princípio que sempre será fornecido, sempre será possível encontrar novas oportunidades de otimização de performance e dar mais segurança aos clientes que possuem Connected Services, garantindo o melhor aproveitamento da tecnologia. Voltando para o nosso objetivo, que é a detecção de anomalias, investigação e prevenção de falhas. Nós temos aqui as duas ferramentas, os dois serviços. Nós temos a abordagem proativa e a análise comparativa. Falando agora sobre a análise proativa, a abordagem proativa é uma análise proativa dos alarmes registrados no Connected Service, realizado pelo time de suporte técnico da BB. É identificado anomalias e enviado notificações específicas relacionadas a essas informações ao usuário por e-mail, contendo essas informações técnicas, recomendações técnicas relacionadas aos alarmes analisados, e depois nós temos a continuidade das investigações, quando necessário, realizadas pelo time de suporte técnico, contando aí com a colaboração do cliente. Explicando um pouquinho melhor como que isso acontece, nós temos aqui o envio dos dados do robô para o nosso sistema. O nosso time de suporte técnico acessa as informações. Quando é verificada a necessidade de notificar o cliente relacionado a alguma informação que está sendo analisada, é enviada essa notificação específica para o cliente retorna essas informações, o que pode ter acontecido, se faz sentido a gente prosseguir com a investigação, e em alguns casos a gente consegue aí direcionar para uma análise em campo, se for necessário, e aí o técnico já vai preparado para uma determinada situação, pode estar levando uma peça, ou a gente pode estar simplesmente enviando uma peça de reposição, caso seja necessário também. Então, aqui é ilustrando basicamente como que é o funcionamento da abordagem proativa. Então, comparando o que é um Connected Service sem abordagem proativa e com a abordagem proativa. Sem abordagem proativa, o cliente é responsável pela sua análise dos dados, dos alarmes, e entra em contato com o nosso time de suporte técnico quando é necessário. Com a abordagem proativa, o nosso time de suporte técnico já analisa as informações e entra em contato com o cliente quando o nosso time entende ser necessário. E aí estabelece uma investigação, se necessário, conforme cada caso, cada situação. E nós temos a análise comparativa. A análise comparativa é um relatório semanal contendo históricos de alarmes da última semana e comparação com os resultados da semana que antecede o período analisado. Então, a gente compara as duas últimas semanas buscando mudanças de tendência e anomalias. A classificação ali existe uma classificação dos piores robôs de acordo com a quantidade de alarmes registrados e separando-os por área quando é necessário. Quando o cliente possui muitas áreas ali, a gente separa essa análise por cada área. Existe um detalhamento com os ponteiros do programa, os componentes afetados, os eixos ou um hardware específico, para auxiliar na identificação da causa raiz dos robôs classificados com a maior quantidade de alarmes. Então, a gente verifica ali qual das linhas do programa que possuem maior quantidade de alarmes, qual o eixo que possui maior quantidade de alarmes. Basicamente, seguindo aquele exemplo da melhoria contínua na otimização de ativos, porém numa frequência muito maior, que é semanal, né? Aqui, então, nós temos o acompanhamento dos casos críticos, feito pelo nosso time, e da eficácia das correções adotadas, comparando se foi ou não eficaz a solução, e quando informado pelo cliente, né? E a reavaliação das recomendações, caso seja necessário, e a transferência de casos pertinentes, quando também necessário, para investigações aprofundadas realizadas pelo nosso time de especialista. Então, aqui a gente tem 2 semanas de ciclo, né? Cada ciclo de 2 semanas, nós fazemos uma verificação desses resultados. Cada semana a gente envia
os relatórios relacionados aos dados da semana anterior. Na semana que a gente está enviando os dados, a gente faz essa comparação das últimas 2 semanas de informações. Nós temos aqui, então, um histórico de cada semana mostrando a evolução e da resolução do problema, a classificação acumulada de acordo com o número de alarmes relacionado aos robôs e os tipos de alarmes, ou a semana que foi a mais crítica no caso do histórico, e a comparação em relação a esse histórico entre as 2 últimas semanas, como eu havia dito, e um contador de recorrências aí dos alarmes na mesma linha do programa e unidade afetada, e a ABB acompanhando constantemente o cliente, encaminhando os casos quando necessário. Nós temos aqui uma visão dessa comparação, onde a gente tem uma semana 48 e a semana 49. Nós analisamos a incidência desses alarmes, a gente verifica que aqui o comportamento é diferente. Por que esse comportamento é diferente? Então a gente tenta entender por que isso está acontecendo e faz essa análise e encaminha para os nossos especialistas quando necessário. Verificando aqui, por exemplo, nós temos o principal alarme dessa semana foi 49 alarmes de supervisão de movimento, depois nós temos colisão de junta. Aqui a gente já tem um warning de corrente do servomotor do robô, problemas de comunicação com a unidade de I/O, supervisão de movimento. Então aqui a gente tem uma diferença grande entre a condição de uma semana e outra. E aqui a gente tem uma análise de histórico da semana 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aonde esses alarmes vêm decrescendo com relação às abordagens que são feitas. Bom, aqui então a gente tem um histórico de cada semana mostrando a evolução da resolução do problema. E agora, para fechar a questão do conteúdo aí relacionado a Connected Services, nós temos mais uma pergunta, considerando o cenário da sua empresa, os cenários avançados se fazem necessário, quais os serviços avançados se fazem necessário, abordagem proativa, análise comparativa, ou não encontrei nenhum benefício em nenhuma das opções. Falando sobre as opções de conexão, nós temos a conexão via hardware adicional, é o Service Box. Alguns clientes ainda possuem robôs mais antigos, esse box prata. Esse box está obsoleto, já a gente não fornece mais, mas na sua base instalada em robôs antigos, você pode ter, por algum motivo, aí esse hardware. Se você tiver, você já está pronto, em questão de infraestrutura, para utilizar o Connected Services, basta adquirir aí o fornecimento da plataforma. Nós temos o hardware, o box 3G ou Wi-Fi, ele construtivamente, externamente ele é igual. Nós temos a opção de utilização da conexão embarcada nos nossos robôs na família IRC5 ou OmniCore, a partir do RobotWare 6.04. Então, aqui a gente tem uma explicação, aqui uma ilustração dessa arquitetura, onde a comunicação feita por 3G ou GPRS, nos casos mais antigos, aonde é fornecido o sinal através da operadora de celular, conexão até o nosso servidor, ou a conexão via hardware adicional, porém utilizando a conexão Wi-Fi, utilizando a rede do cliente, ou conexão embarcada direto com a CPU, conectando direto na porta WAN do robô. Um resumo dessas conexões, nós temos aqui quando você precisa de hardware adicional, quando você tem o kit 3G ou o kit Wi-Fi, conexão embarcada, você não tem custo adicional com relação a hardware, você pode usar aquilo que você já tem, você só faz a configuração na sua rede, na rede da sua fábrica, e no controlador, no sistema do robô, você precisa lá inserir o IP, né, a máscara, é igual você está configurando uma rede de computador. Quando você precisa fornecer a rede da sua fábrica ou uma rede específica que foi contratada para isso, mas nesse caso a gente tem, não é necessário quando é 3G, porque já tem ali o chip fornecido pela empresa, pela ABB, e no kit Wi-Fi, na conexão embarcada, é necessário. Qual que é a versão mínima do RobotWare para você habilitar qualquer uma dessas comunicações, qualquer uma dessas opções? Para hardware adicional, nós temos o RobotWare 5.12, é a versão mínima, e para conexão embarcada, 6.04. Se você possui a versão 6, porém não 6.04, 6.0, 6.02, 01, você pode fazer uma atualização do RobotWare. É necessário entrar em contato
com o nosso time, para você ter certeza que você como fazer isso, mas você pode também contratar o nosso time para fazer essa atualização, sem muito segredo, mas é basicamente isso, você consegue, alguns casos são mais específicos, por isso que eu falo que a gente tem que analisar caso a caso. Pela conexão embarcada, é possível conexão porta WAN de maneira padrão, porém é possível também pela porta LAN 3, que é uma porta configurável do robô. E agora falando sobre o serviço de monitoramento e condição e diagnóstico gratuito. Aqui, rapidamente, nós temos já fizemos a explicação do monitoramento de condição e diagnóstico. O que eu tenho aqui para trazer para vocês de novo é todos os robôs ABB fornecidos a partir de 2016, durante o período de garantia da, da fábrica, isso garantia de fabricante, os robôs possuem o Basic Care, que é um benefício de você possuir o monitoramento de condição e diagnóstico gratuito, ou seja, se você já tem o hardware adicional ou se você já tem a conexão embarcada disponível, você só precisa criar ali a conexão com o robô e o seu robô está em garantia, você consegue adicionar o seu robô, ativar o seu Basic Care. Basta entrar em contato com a gente, o meu contato já vai estar disponível aí no chat, e aí a gente consegue habilitar o Basic Care para que você possa utilizar o Connected Services gratuitamente nessa opção do monitoramento de condição de diagnóstico durante o período de garantia de fábrica do robô. Bom, chegamos ao fim. Temos mais É, 2 perguntas. é isso que eu ia falar, que eu estou soltando a penúltima agora, um minutinho aí para o pessoal responder. Enquanto isso, eu já coloquei o contato do André no chat, mas eu vou colocar aqui novamente. Então, a gente tem aqui essa nova pergunta, considerando o cenário da sua empresa, é possível aproveitar o benefício do Basic Care? Você tem condições para que você consiga aproveitar esse benefício gratuito fornecido pela ABB? Você já tem o seu a sua conexão disponível ou você tem um robô em garantia? Se você já tem um robô em garantia, digamos que você já tem meio caminho andado aí para o mais importante no caso. E aí a gente precisa verificar o que é necessário para a conexão dos robôs. A gente fornece todas as informações com relação à liberação de Fire, o que é necessário, é apenas saída de dados, sempre. Então, aqui nesse caso, nós fornecemos essas informações para o time de TI, qual é o endereço do servidor, aonde ele vai estar liberando estritamente para isso essa comunicação. E nós temos outros questionamentos relacionados à conexão nesses casos, e aí a gente vai verificando a necessidade de cada cliente para atendê-los da melhor maneira possível. André, enquanto eu vou colocando a última pergunta, né, aqui para o pessoal, nós temos aqui duas dúvidas. Ok? Uma delas é a seguinte, né? Para você falar um pouquinho sobre a segurança dos dados e também da conexão. Ok. Bom, esse é um caso que realmente a gente é muito questionado, né, devido a todos os protocolos que são necessários de segurança. Essa comunicação, ela é totalmente gerenciada pela ABB, de ponta a ponta, os dados são criptografados, são somente saída de dados por uma porta específica, que nós passamos para o time de TI, a porta 443. Nós passamos esse endereço e esse é um único endereço que você precisa habilitar para a saída de dados. Você consegue gerenciar o IP de cada um dos equipamentos ou você consegue criar um IP, um DHCP para cada um dos robôs. Ali você consegue criar um proxy também, se você já tem um proxy na fábrica, na sua rede, você consegue estabelecer essa configuração do proxy no próprio robô. E a comunicação é HTTPS, né? O protocolo de comunicação desse caso é HTTPS. A gente fornece o documento com relação a todo a questão de conectividade, garantindo a segurança.
Então, se você tem alguma questão específica para ser tratada, a gente pode conversar por e-mail, você pode entrar em contato comigo e a gente fornece essas informações também relacionadas à sua demanda específica. O que eu digo é, a gente tem diferentes clientes, né, diferentes fábricas que utilizam do Connected Service, cada um com o seu protocolo de segurança específico, cada um com seu sistema, seu processo de validação, de homologação, e ali a gente passa por todos esses processos e fornecemos todas as informações necessárias. Obrigada, André. Pessoal, antes de eu ler aqui a última pergunta que nós temos, então só queria, né, reforçar aqui para todos responderem a pesquisa de satisfação quando saírem do evento, e eu vou colocar a última pergunta aqui na tela, tá, André? Já está na tela para todo mundo. Então, a Então, última pergunta: você deseja receber um contato de um especialista para aprofundar sobre o assunto abordado no webinar? Então, a gente fez aqui uma pincelada, né, de todas as informações. Claro que dá para a gente abordar mais alguns casos específicos. Eu tenho uma dúvida se nesse caso é vantagem ou não, se acontecesse determinada situação. Dá para a gente trabalhar em tudo para entender os recursos de cada uma das ferramentas, pensando na sua demanda específica. A gente tira essas dúvidas relacionadas à conexão, relacionado ao Basic Care. Agora eu quero entender melhor. Eu tenho hardware já, eu queria o contato de do time de vendas. Então eu peço que vocês respondam aí, ou vocês têm interesse em adicionar dentro de um contrato, adquirir o Connected Services através de um contrato. O contrato é anual, tá? Mas aí a gente fornece todas as informações, se for necessário aí, se for de desejo de vocês. e a última pergunta aqui do nosso bate-papo, André, é a seguinte: com relação à abordagem comparativa, o cliente tem acesso direto a essas informações? O cliente tem acesso aos relatórios e a gente fornece toda a base de dados que foi utilizada para realizar o relatório. Então a gente tem ali o relatório, ele é disponibilizado para que o cliente já tenha essa informação, digamos, mastigadinha ali, né? Você já vai direto ao assunto, a gente já envia essa, essa, esse destaque da onde o cliente precisa ter mais atenção. Mas sim, o cliente tem acesso ao relatório. Os dados, basicamente, são os dados do Connected Services, que já estão disponíveis na aba Alarms, na aba de log de eventos, só que a gente já trabalha esses dados para entregar esse relatório de maneira a direcionar para a informação mais relevante. Então, o cliente tem acesso ao relatório, as informações estão disponíveis na própria ferramenta, em cada uma das funcionalidades que eu mostrei ali para vocês. Acabamos nossas perguntas. André, não chegou mais nenhuma por aqui. Então, eu queria primeiro agradecer aqui sua explicação, sua hora aqui, colocando todo esse conhecimento aqui para o nosso público. Agradecer a participação de todo mundo, gente, né, em mais essa palestra. Temos mais duas durante essa semana, uma hoje à tarde e outra amanhã cedo. Então, sempre mando aí o convite para vocês participarem, né? Então, agradeço todo mundo. Um bom dia. Obrigada, André. Eu agradeço também a participação de todos, participação de todas. Obrigado, Ana, por essa oportunidade e ficamos aí à disposição para mais discussões, se forem necessárias. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos.